Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de ação revisional e também exoneração de pensão alimentícia. Bom, a gente vai falar um pouquinho da prática, né? Como que você consegue obter um pedido, né, de ação revisional de pensão alimentícia, bem como exoneração. São coisas distintas, mas muitos confundem revisional com exoneração de alimentos. Nada impede de fazer um pedido alternativo, né? Revisional, ou seja, exoneração, na falta de exoneração, pode ser revisional, tá? Eu já fiz pedido desse, inclusive vou falar aqui rapidamente para vocês, tá? Então vamos lá, né, para a nossa aula de ação revisional e exoneração de alimentos. Em épocas de pandemia, né, esta parte ficou muito importante porque muitas pessoas, a maioria, né, não podem pagar o valor da pensão alimentícia. Outros que podem, na verdade, aquele que vai buscar a pensão ficou precisando demais, né? Então existe tanto para majorar como também para diminuir a pensão alimentícia, mas a gente sabe que na prática tem mais para diminuir do que para majorar, tá? Mas vale para os dois, ação revisional. E o fundamento, a fundamentação da revisional e da exoneração de alimentos está no mesmo artigo. Artigo 1699 do Código Civil. Lá no artigo 1699, vou colocar aqui para vocês, a gente vai ver que estão, né, tanto o revisional e a exoneração de alimentos, a fundamentação para essas duas ações, tá? Na ação revisional, tanto para diminuir como para majorar, e na exoneração para extinguir a pensão alimentícia. Já é um pouco mais complicada essa parte, mas eu vou mostrar para vocês os requisitos de um por um, tá? O cabimento de um por um. Isso vai ser importante, porque o cabimento é que faz com que você consiga advogar, né, nesta área, porque daí você fica sabendo como que eu posso propor ação. Quando que cabe uma ação de revisional de pensão alimentícia ou exoneração de pensão alimentícia, tá? Vamos lá, vou colocar aqui o artigo 1699, que é a base de tudo, da fundamentação legal. Claro que existem vários julgados. Puxa, na verdade é assim, eu tenho uma apostila, né, que está aí para vocês, né, depois vai ficar o link aí abaixo para vocês, com referência à apostila, né? Existe uma apostila, um kit de ação, a prática nas ações de alimentos, tanto ação de alimentos, conhecimento de alimentos, como revisional de alimentos, como exoneração de pensão alimentícia, como execução de pensão alimentícia. É que essa aula nós vamos tratar somente revisional e exoneração, tá? Na outra a gente fala de execução de pensão alimentícia, mas tudo está nesse kit, todas as peças, inclusive com tese, tá? Principalmente a revisional. Puxa, eu fiquei tão feliz uma vez, uma colega falou assim, deixa eu dar um testemunho aqui, né? Que aquela peça de revisional que acontece, eu consegui obter a revisional com aquela peça. Claro que tem que ajeitar com o seu caso concreto, mas as fundamentações que estavam todas lá, ela conseguiu, né? Claro que você precisa verificar se cabe aquela peça. Agora, sempre tem alguma semelhança, que você consegue aproveitar alguma coisa daquela peça, com certeza. Às vezes cai de pronto para você, tá? Mas, lógico, mencionando, não dá para prometer que vai conseguir ganhar ou não, porque aí depende do seu cliente, depende de você mesmo, depende do juiz, depende do promotor, depende de vários fatores, tá? Mas a base está aí, a base está nesse kit, nesta apostila, que acho que vai ficar aqui embaixo no link, né? Vou pedir aí o pessoal colocar no link abaixo, tá? A apostila, o kit de prática nas ações de alimentos, certo? Mas vamos lá, a base de tudo, 1699, deixa eu mostrar aqui para vocês, ação revisional de alimentos, artigo 1699 do Código Civil. Deixa eu pegar o artigo 1699 e mostrar para vocês aqui, ó. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. A exoneração é aquela que extingue o valor da pensão alimentícia, a redução é aquela que vai diminuir e a majoração é aquela que vai aumentar. Então aqui, tanto a redução como a majoração, trata-se de revisional, ação revisional de pensão alimentícia, tá? Então aqui, ó, 1699 é a base de tudo,
certo? Mas antes de adentrar aqui na nossa aula do artigo 199, deixa eu fazer uma breve explanação, porque eles vão falar assim, pô, professor, mas fez um acordo faz um ano, fez um acordo faz 6 meses, será que eu posso entrar com a ação regional? Isso muita gente tem essa dúvida. Veja, as ações que versam sobre alimentos, sobre guarda, sobre regulamentação de visitas, não fazem coisa julgada material, só coisa julgada formal. Portanto, sempre você pode modificar, sempre é cabível a modificação, desde que tenha os requisitos, desde que tenha justificativa. Então, na verdade, aquilo não é para sempre quando foi feito o acordo, não é para sempre quando foi sentenciado, porque é sempre quando houver uma modificação, como está no artigo 199, uma modificação no financeiro, tanto do autor como do réu, como do credor, como do devedor, pode ocorrer a revisional de alimentos. Então, na verdade, não existe coisa julgada material nessas ações, somente coisa julgada formal. Bem como até inventário, né? Inventário também não tem coisa julgada material, é só formal, porque você pode fazer sobrepartilha, você pode aditar a partilha posteriormente, aditar o formal de partilha, aditar as primeiras declarações, aditar as últimas declarações, aditar o plano de partilha, tá? Então, ou até a sobrepartilha, depois que extingue o processo de inventário e partilha, fechou ali, transitou em julgado, é claro que o juiz não vai deixar mais naquele processo, mas cabe uma sobrepartilha, se achou tudo bem, cabe uma outra sobrepartilha. Ah, não cabe mais. Cabe. É igual aqui, transitou em julgado, a sentença de alimentos acabou por ali. Não, se houver modificação financeira, eu posso majorar, eu posso pedir para majorar, eu posso pedir para diminuir e entrar com uma ação revisional, mas é uma outra ação, não é na mesma ação, porque aquela já foi, tá? Então vamos lá, primeiramente, para a ação revisional de pensão alimentícia, no caso de cabimento para diminuir, que aumentou muito durante essa pandemia, muito, mas muito mesmo, né? Nós tivemos até legislação, mas aí é na outra aula que a gente vai explanar essa parte aí de execução de alimentos, né? Que houve até uma suspensão da prisão, né? Da prisão civil por domiciliar, né? E aí complicou um pouco a situação, tá? E tivemos aí, ficou valendo até março, já teve aí inclusive a renovação desta recomendação, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês direitinho. Então vamos lá. Quando que cabe ação revisional de alimentos para diminuir o valor da pensão alimentícia? Que você propõe uma ação revisional para intuito de diminuir. Eu vou falar só o cabimento agora, depois eu falo o procedimento, que eu quero mostrar a inicial, como você pede, se pede liminar ou não pede liminar, eu vou explicar um pouquinho ali, que ali é bem um pouco complicado, tá? Bom, cabimento para diminuir a pensão alimentícia. Quando que cabe a diminuição? Ou seja, aqui, né, se eu vou pedir para diminuir a pensão alimentícia, muito provavelmente o autor é o devedor e o réu é o credor, né? Não existe credor que vai pedir para diminuir. Ah, eu sou credor, eu quero diminuir a minha pensão, não estou precisando de 10 mil, eu quero 5 só. Muito difícil, tá? Muito difícil. Então, normalmente, quando propor uma ação revisional de pensão alimentícia para diminuir o valor da pensão, normalmente o autor é o devedor e o réu é o credor, tá? Então, primeiro, devedor perdeu emprego, aqui, ó. Primeira situação que cabe ação revisional de pensão alimentícia quando o devedor perde o emprego. E muita gente pensa que quando perdeu o emprego é justificativa para não pagar mais. Não é justificativa para não pagar mais. Toma cuidado que vai preso. Quantas vezes eu dei entrevista, né? Em alguns casos famosos, inclusive, que aquela pessoa, jogador de futebol, algum ator, algum artista, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. E aí a pessoa falava assim, doutor, por que essas pessoas vão presas assim, tanto não pagam, não sei o que lá? Eu falo, muitas vezes por descuido. Ah, mas ele falou que não está mais jogando naquele time, porque hoje ele está aposentado, hoje ele não ganha mais como ele ganhava antigamente. Mas não é motivo para não pagar mais. É motivo para revisionar. É uma ação revisional de pensão alimentícia. Então, se você parou de pagar, está devendo.
Quem mandou você não entrar com ação revisional de pensão alimentícia e pedir liminar, que a gente vai estudar depois no procedimento ali, tá? Deveria ter feito isso. Se não fez isso, significa que foi desleixo, né? E está devendo, porque é título executivo. Não adianta chorar o leite derramado depois, tá? Porque já foi, é título executivo. Passou aquele prazo para pagamento, está devendo, está em mora. Ah, eu vou discutir. Não dá nem para discutir, porque é o título executivo, tá? Ah, mas eu perdi emprego. Por que eu não estou com ação regional? A justificativa para você não pagar é ação regional. E não pagar tudo, ação regional para diminuir. Então, devedor perdeu emprego, não é motivo para exoneração, não é justificativa para não pagamento, é motivo para revisionar a pensão alimentícia para diminuir o valor da pensão alimentícia. Ah, mas perdeu emprego, não vai ganhar nada mais. Ele está vivendo o quê? Ele perdeu emprego, mas está vivendo o quê? Ele está vivo, significa que ele está sustentando de algum lugar, tá? Então, ele tem que pagar o mínimo, pelo menos, que seja 1/3 do salário mínimo. Que seja R$80, R$100 que eu já vi em casos de defensoria pública, né? Antigamente eu era assistência judiciária, naquela época era PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Em São Paulo era assim, né? Mas depois criou-se aí faz quase 10 anos já que tem a Defensoria Pública em São Paulo, né? Nem recordo tanto porque o tempo passa tão rápido, acho que faz uns 10 anos já. Mas eu atuava quando era Procuradoria da Assistência Judiciária, hoje não é mais. A gente vai tudo para a Defensoria Pública, né? Que é a Procuradoria de Assistência Judiciária ligada à Procuradoria de Estado. E agora a Defensoria é um outro órgão, órgão competente, que é a Defensoria que foi criada pela Constituição de 88 de São Paulo, demorou muito, né? Porque desde 88 seria para a criação da Defensoria Pública e não se criou. Muitos estados já tinham criado e São Paulo ficou um dos últimos a criar a Defensoria Pública, tá? Então, devedor perdeu emprego, motivo para pleitear a diminuição. Prova que perdeu emprego. Prova que agora você não pode pagar mais aquele valor, tá? E aí sim eu entendo o seguinte, né? Você precisa pagar pelo menos o mínimo, o que você pode pagar. Ah, eu não posso pagar mais 5 mil porque eu perdi o emprego que eu ganhava 30 mil reais, né? E eu perdi o emprego, eu estava pagando 5, 6 mil reais, agora eu posso pagar 500 reais, tá? Então, paga-se 500 reais por mês, é o que você está mencionando. Então, o que você está pleiteando, você vai depositando. Nada impede de o credor executar você, tá? Nada impede, porque a execução não é mais rápida. Por isso que normalmente a gente pega liminar aqui. Se o juiz não der, não, mas pelo menos você entrou antes de ficar devendo, e o juiz vai observar lá na execução, quando você fizer a justificativa lá na execução. Excelência, o juiz de lá não deu a liminar, mas eu já fiz antes o pedido, antes de ficar devendo. Eu não fiquei devendo. Antes de ficar devendo, eu entrei com um pedido de revisional de pensão alimentícia. Eu sei que os juízes normalmente é assim. Se o devedor é citado para pagar em 3 dias, sob pena de prisão, ele vai lá e entra no dia seguinte com a ação revisional e justifica. E os juízes, normalmente, da ação de execução, ele fala o seguinte, está precluso, porque você entrou depois, na verdade, que está devendo. Você não poderia estar devendo, porque já está devendo. A revisional não é justificativa para esses valores até hoje, que você está devendo, até hoje. A revisional é daqui para frente, que você entrou, que você propôs a ação. Daqui para frente, não os para trás, entendeu? Por isso que é importante alertar os clientes que eles não deixem para propor em cima da hora ou propor depois de estar devendo uma ação revisional. É antes de ficar devendo, certo? Agora, se ele veio depois no seu escritório e já está devendo, aí tudo bem, você vai fazer, você não vai perder o cliente, mas vai fazer. Mas vai explicar para ele que a culpa é dele, senão ele vai falar que o advogado é culpado, que o advogado que perdeu a ação. Mas ele procurou você procurou você erroneamente, no tempo errado, na verdade, tá? Ele que te procurou no tempo errado, deveria ter te procurado no tempo adequado, porque era antes de ficar devendo. A gente tem que ser prevenido, tá? Bom, o devedor perdeu o emprego, então cabe, lógico, para diminuir o valor do pensão alimentício. O que mais? Segundo aqui, ó, a genitora do credor foi promovida no emprego. Então, como eu disse, né, sempre leciono nas minhas aulas, senão vocês procuram aí no YouTube, tem lá ações de alimentos, várias aí, aulas de ações de alimentos. Lá nos alimentos eu falo que os alimentos são proporcionais, não é meio a meio, artigo 1698 do Código Civil, proporcionais. Se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe, porque é proporcional ao rendimento de cada pai,
ou dos avós paternos e maternos, certo? Então, a genitora do credor foi promovida de emprego, significa que ela está ganhando um pouquinho mais, ou está ganhando muito mais, portanto agora ela arca mais. Então, por exemplo, o pai ganhava 10 mil, a mãe foi promovida, ganhava 1.000, agora ganha 5. Então, o pai arca o dobro, não vai arcar mais 10 vezes mais do que ela, vai arcar somente o dobro, entendeu? Isto que é a proporcionalidade ao rendimento de cada pai, tá? Então nós temos lá, se a genitora do credor foi promovida no emprego, ou genitor também, tá? Coloquei genitor porque normalmente a guarda está com a mãe e o pai é que paga a pensão, né? Para a conta da mãe, que na verdade os dois pagam. É que ela já está pagando incluso de forma natural, né? Que mora com o filho, tudo, né? E ele que deposita o valor de forma efetiva, né? Agora, os dois estão pagando. Se ele está pagando 1.000 é que a mãe está arcando com mais alguma coisa, com certeza, tá? Com certeza. Entenderam? Então esse é o segundo item, tá? Do cabimento para diminuir o valor da pensão alimentícia. Terceiro aqui, ó, terceiro. Houve uma defasagem entre o salário do devedor com a forma de correção do valor do encargo. Nossa senhora, né? Nós tivemos aí, se for com base no IGPM, está perdido. Nós colocamos sempre, por exemplo, se eu advogo para o devedor, eu faço o possível de convencer a outra parte em deixar IPCA, porque é o que é menor índice de correção, um dos menores índices de correção IPCA, tá? IGPM, você viu como que ficou, né? Tanto é verdade que aquelas questões de aluguéis para poder fazer aí a correção anual foi lá em cima, então tentando fazer acordo com os proprietários, porque 20% e 30%, né? O IGPM foi. Imagina na pensão alimentícia, 20% e 30% aumento no ano na pensão alimentícia. E o devedor não teve o seu salário aumentado. Muitas vezes ele teve o salário diminuído, né? Por causa da pandemia, que muitos diminuíram o salário para não perder o emprego, né? E aceitaram, porque é lógico, é melhor ter emprego do que não ter nada, né? Então, a gente está todo mundo numa situação complicada. Não é só realmente... todo mundo, não é só realmente aquela pessoa ou aquela outra pessoa X, pessoa Y, não. Todo mundo está no mesmo barco. Claro que tem uma meia dúzia que está ganhando dinheiro, né? Tem uma meia dúzia que sempre vai ganhar dinheiro numa época de crise, uma situação bem complicada, uma situação de pandemia, sempre tem meia dúzia que vai ganhar dinheiro, tá? Mas a maioria não, Então, houve aí uma defasagem na correção. Aqui subiu 10%, seu salário subiu só 1% ao ano, aqui subiu 10% a forma de correção. Já começa a haver aí uma defasagem. E aí daqui a pouco não vai sobrar nada mais para ele, né? Para ele aqui comer, né? Então realmente também é cabimento para revisionar, para diminuir o valor da pensão alimentícia, certo? Outra, diminuição na renda do devedor, épocas de pandemia. Essa aqui, acho que essa primeira e a segunda aqui, ó, é o que mais tem. Diminuição na renda do devedor. Ou ele perdeu o emprego, ou diminui a renda dele. Puxa, quanta gente que eu conheço. Teve que diminuir o meu salário, estou ganhando menos, estou ganhando metade. Tem gente que está ganhando 1/3, né? Não sei se vai voltar a legislação, mas tem uma legislação que o empregador podia fazer esse acordo, né, com o empregado para não demiti-lo, que então a jornada diminua e o salário também, tá? É claro que se ele paga 3 mil reais e agora ele ganhava 10, ele pagava 3 mil, vamos dizer assim, de pensão alimentícia, ele ganhava 10. Agora ele está ganhando 3, como que vai pagar 3 de pensão alimentícia? Não tem como, tá? Tem que pedir para diminuir? Tem que pedir para diminuir, é revisional. E se tiver tudo de acordo, mostrando, eu entendo que cabe liminar. É difícil o juiz conceder? Mas se você mostrar tudo direitinho, verossimilhança, é possível o juiz te dar uma liminar falando que vai ter que reduzir, porque realmente é notória a situação, né? A situação é notória. Todo mundo está vendo aí o que realmente está acontecendo com o mundo, né? Com o mundo, certo? Cadê? Vamos lá, mais uma situação. Cadê? Alimentando, diminuir os seus gastos, ou seja, o credor diminui os seus gastos. Difícil, hein? Difícil, mas é possível. É possível.
Muito difícil, mas é possível. Por exemplo, ele estudava na escola particular, colégio, vamos dizer assim, colégio, que paga aí 5 mil reais por mês, né? Colégio bom é daí para cima, né? Aproximadamente no Brasil, 5 mil reais por mês. Ele passa numa faculdade pública. Esses 5 mil reais deixou de existir. É claro que vai ter alimentação, custo de ida e volta, de transporte, mas já existia também no colégio, tá? Então, é 5 mil a menos se ele passou numa faculdade pública. Ele não vai mais agora ter essa mensalidade de 5 mil. Agora, transporte, lanche, tudo vai ter, né? Material, isso aí vai ter, não adianta, né? Não tem muito jeito, tá? Então, diminuir os gastos. É possível? Sim. Eu lembro uma vez que uma cliente veio ao escritório e falou: doutor, eu não estava conseguindo mais com a pensão alimentícia que o meu ex-marido estava pagando, aí eu tirei meu filho da escola particular e coloquei na pública, uma municipal. Ainda bem que a municipal era melhor que a do estado, então, onde ela morava ali no município era boa a escola, e não precisava, para não pagar, eu consegui a vaga, e aí falei: você fez bobeira, porque assim, se o pai pode pagar ainda, você deveria ter pedido para majorar a pensão alimentícia, porque agora o colégio está aumentando e está defasando com o valor da pensão alimentícia. Muito possivelmente o juiz ia dar a majoração desse valor para o colégio, né? Mas aí ela que já tinha tirado, falou: se você fez isso, com certeza ele vai pedir para diminuir. Você entendeu? Você quis ajudá-lo e ele vai te prejudicar. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, que o valor que ele estava pagando também incluía a escola. No entanto, agora a escola não é mais paga, é pública. Ele vai tirar esse valor aí da escola particular. Pô, não, doutor, mas eu tirei já porque não dava. Eu já tirei porque não dava. Então, se tirar isso aí, se tudo está na escola pública, ainda não vai dar para mim, para eu poder sustentar. Não é para ela, né? Para o filho, né? Não vai dar para eu sustentar o meu filho, né? Porque tudo vai para ele. Tal. Bom, aguarda, você fez isso já e não deu outra. Realmente ela veio, ligou para mim, doutor, ele entrou mesmo com ação revisional para diminuir o valor da pensão alimentícia. Por quê? Porque ele falou que os gastos diminuíram, porque eu estudava em escola particular, pagava R$1.000, mil e poucos reais, lá eu quanto que era, não era na capital, não sei se era grande São Paulo ou interior mesmo, e é um pouco mais em conta. Estava pagando 1.000 e pouco lá. E ele pediu o jornal para tirar os 1.000 e pouco por mês, né? Eu falei para você. Agora você vai ter que fazer a defesa, entrar com reconvenção para majorar o valor pensamenticio, mostrar que você já tirou da escola particular que você estava conseguindo pagar já, né? Com o valor que ele pagava. Então assim, o direito não socorre quem dorme, o outro foi lá e já fez, né? E você deveria ter consultado um advogado antes, não consultou, olha o que aconteceu, né? Você acabou fazendo por seus próprios meios e acabou sendo prejudicada, tá? Agora vai ter que gastar do mesmo jeito com o advogado, né? Bom, não fiquei com o caso, né? Acabou não conseguindo, o valor que eu cobrei acho que não foi de acordo com o que ela podia pagar, tal, e acabou não ficando comigo. Mas provavelmente deve ter procurado um advogado. Eu falei para ela, tem que procurar, porque você vai ficar muito prejudicado, né? Porque já tem uma ação, certo? Então aqui, outro para diminuir, mais uma forma, né? Mais um argumento para cabimento da revisional para diminuir o valor da pensão alimentícia. O devedor formou nova família, inclusive tendo mais filhos. Olha, vou fazer uma observação nesse aqui, tá? Eu deixei por último porque assim, é o último a alegar. Eu, Nelson, muito difícil eu propor uma ação quando só existe essa fundamentação, tá? Ele quer uma diminuição do valor da pensão alimentícia porque agora ele formou uma nova família e tem outro filho, tá? Eu já tive resposta no dia da audiência, o juiz falou assim, o problema é seu, quem mandou você ter outro filho, né? Não é bem assim, mas o juiz fala isso, a maioria deles, tá? Quem mandou você ter outro filho? Se você não podia ter, se você sabe que não vai dar para pagar e vai ter que diminuir do outro, você não deveria ter, né? Mas não, eu sei que não existe nenhuma legislação que ainda limita, né, a você ter filhos.
a limitação da formação da família, não existe, a Constituição é inconstitucional, inclusive, né? A Constituição não permite isso no Brasil. Então, eu entendo que cabe, sim, cabe, mas é muito fraca a argumentação para a maioria dos juízes. Eu falo maioria porque tem juiz que não, hein? Tem juiz que concede. Só que isso aqui ele concede. Por quê? Porque ele já passou por isso. Às vezes ele tem 3 ex-mulheres, ele tem filho com cada um, né? Ele fala, meu Deus, agora se eu tiver outra família e tiver filho, eu estou perdido. Todo o meu salário vai para os filhos, eu vou ficar sem nada, né? Porque já paga um X para cá, um X para outro, um X para outro, e vai ter outro. Ele teve uma nova namorada, agora tem uma nova mulher, e essa mulher quer ter filhos, e ela não tem, ué. E agora você vai tirar o sonho dessa pessoa? Ou você já deixa bem claro, eu não quero ter mais filho, né? Mas assim, né? Eu acho que é justo, sim, se ele tiver outro filho aqui, não por querer para diminuir, mas porque realmente precisou o casal para viver bem, precisava, e acabou tendo outro filho. E eu acho que é questão de diminuição dos demais, né? O princípio da igualdade, tudo, para ter as mesmas oportunidades, né? Então aí é uma situação, não chega a ser temerário, porque cabe, tá? Cabe, formou uma nova família, tem outro filho, eu entendo que cabe revisional para diminuir o valor do pensamento, que agora você vai gastar mais, né? Mas tem muito juiz que fala que o problema é seu, quem mandou ter outro, então vai manter aqui, o problema é seu, se vira aí nos 30, arruma outro emprego, né? Mas eu pleitearia sim, sozinho eu não pleiteio, só esse argumento é muito fraco, eu entendo, tá? Pode dar uma sorte? Pode, mas tem que avisar o cliente que daí é muita sorte, tá? Você tem que ter sorte de pegar um juiz que está nessa situação, tá? Que ele estava nessa situação. Porque se pegar uma juíza que está do lado contrário, pronto. Ele vai falar, não, porque tem outra família, o problema é seu. Não, tá? Então é complicado. Eu sei que o juiz tem que ser... o juiz tem que ser equilibrado, né? O juiz precisa ser... não pode pender para nenhum dos lados, né? Ele tem que ser imparcial, magistrado. Mas a gente sabe como que é, né? A pessoa passou por aquilo, ela acaba colocando a prática dele, né? O costume dele, infelizmente, tá? Bom, então, o devedor foi uma nova família? Cabe? Cabe. Porém, acho que é muito fraca a fundamentação, sozinha. Se tiver as demais em cima, ou pelo menos uma ou duas, aí eu colocaria esta também, tá? Tanto é verdade que no material, no kit aí de ação de alimentos, que eu tenho que está sendo disponibilizado para venda, né? Ele tem esta peça, né? Para diminuir o valor da pensão alimentícia. Eu mostro todas as nuances, inclusive jurisprudências, tá? Nesse sentido, direitinho, toda essa parte aí. E nesta peça ele formou nova família também, então também tem esta fundamentação. No entanto, não é só ela, hein? Tem as demais também, tá? Tem mais umas duas, eu acho, ali em cima, certo? Vamos lá então agora, outra. Vamos falar agora então de cabimento para majoração do valor da pensão alimentícia. Para majorar agora, tá? Vamos ver para majorar. Majorar é para aumentar, certo? Aqui, ó. Cabimento para majorar o valor da pensão alimentícia. Portanto, se é para majorar, quem é o autor? Quem é o autor para majorar? O credor, né? Agora muda, né? É o credor. O credor que pede para aumentar, o devedor não pede para aumentar. O devedor vai falar assim, ele está pagando 5, eu quero aumentar para 10, eu quero 10, que eu sou bom, eu pago 10. Quase impossível. Não vou falar que é impossível porque sempre tem um louco, mas é possível, mas muito difícil, tá? Então o cabimento para majorar o valor da pensão alimentícia normalmente é o credor. Credor que pede para aumentar o valor da pensão alimentícia. E o devedor é o réu. Ele não quer aumentar, ele quer reduzir, inclusive, tá? Então lá. Aumento dos gastos do alimentado. Ó, todos esses requisitos para cabimento, para diminuição, agora para majoração, tem que ser comprovado, pessoal, tá? Tem que ser comprovado, não é só mencionar, argumentar. E a comprovação disso tudo. Então aqui, ó, cabimento para majorar o valor. Aumento dos gastos alimentados, justificado. Eu tenho que ter aumento. Cadê o aumento dos gastos? Tá? Vamos supor que é um aumento que realmente
A gente sabe que existe, né? E até o juiz sabe que existe. Estuda na escola particular e ensino fundamental, né? Na verdade, na época que eu estudava era ginásio, né? Hoje é Fundamental 2, né? Tem Fundamental 1, Fundamental 2 e colégio. Na minha época era primário, primário, ginásio e colégio, tá? Colégio, nem é colégio hoje, né? Hoje acho que é Fundamental 3, acho que é. Uma coisa assim. Bom, não sei como que é mais no Brasil, mas era assim. Era dessa forma. E para mim era primário, ginásio e colégio, tá? A gente sabe que o valor do Fundamental 2, por exemplo, é X. Chega no colégio, né, high school, vai, é maior o valor. O valor é mais caro. O valor é maior. Tá? A gente sabe disso. A gente sabe que até colégios são mais caros que faculdade. Né? A faculdade que deu uma diminuída nos valores dos preços das mensalidades, né? Algumas, né? Algumas, não todas, mas algumas deram uma boa diminuída. O colégio não, o colégio é lá em cima, pode ver, colegial, terceiro grau, né? Desculpa, segundo grau, que é do primeiro ao terceiro ano, né? Do segundo grau, que a gente chama. Então, primeiro grau, nós temos lá, que na minha época era primário e ginásio, né? Fundamental 1, Fundamental 2 agora. E o segundo grau, que é o colégio, que era o colégio na minha época. Esse é mais caro, em particular. É que eu sei por causa do meu filho, mas meu filho estudou até como se diz, o ginásio Fundamental 2, né? Depois ele veio para os Estados Unidos e acabou ficando no que é middle, né? Que a gente chama de middle school, e depois vai para o high school. Mas agora, né? Estudei sempre escola do Estado, sempre foi escola do Estado. Meu filho estudava escola particular no Brasil. E eu lembro, era assim, pré-escola, né? Jardim, lá, é um valor X, não era tão caro. Era caro, mas já não era tanto. Passou para o primeiro ano, o Fundamental 1, mais caro ainda. Passou para o Fundamental 2, nossa, quinto, sexto ano, né? É mais caro ainda. E aí vai para o colégio, que é 12º ano, agora eles falam, né? Que existe aí 12º ano, e aí é muito mais caro ainda, né? Mais caro o colégio, tá? Então aumentou os gastos. Isso é comprovado, que você tem a mensalidade, na mesma escola, inclusive, na mesma escola. X aqui um ano, o outro ano aumentou aqui, tá? Então isso não foi uma atualização, vamos dizer assim, uma atualização, uma correção dos valores da escola, não. É porque mudou de estágio, né? Alterou de estágio, certo? Então, aumento dos gastos do alimentado justificado, tá? Vai justificar. Com a alimentação é mais difícil, tá? Mais difícil. Por exemplo, uma criancinha, um bebezinho gasta muito menos que um adolescente. Gasta muito menos que um adolescente, tá? Então aí vai justificar. Mais a renda do devedor aumentou. Ou seja, o devedor ganhava 10 mil, agora ele ganha 20. Poxa, então o status social aumentou dele, por que ele não aumenta para o filho também? É possível? Sim, é possível também, apesar de que muitos entendem que é o binômio necessidade e possibilidade, né? E alguns chamam de trinômio necessidade e possibilidade de proporcionalidade, né? Que é necessário, que é possível. Então, que agora ele ganha 20 mil e vai ter luxo agora, né? Pode ser que não consiga, mas é possível? Sim, é possível sim, se a renda do devedor aumentar, porque aí ele ganhava 10, a mãe ganhava 1.000, agora ele ganha 20, a mãe ganha 1.000, então ele paga 20 vezes mais agora que a mãe. Paga 20 vezes mais do que a mãe, era 10 vezes mais, agora paga 20 vezes mais, entendeu? Então, mesmo que não aumente o valor dos gastos do filho menor, mesmo que não aumente os gastos do menor, a proporção dele, da renda, ficou maior, então ele vai arcar mais ainda do que a mãe. Vai diminuir um pouquinho para a mãe e ele vai aumentar. Tá? Possível, lógico. A renda da mãe diminuiu. Poxa, a renda da mãe diminuiu. Ou ela perdeu o emprego, ou ela estava empregada e teve aí, com a pandemia, teve que diminuir a sua jornada de trabalho. Com isso, consequentemente, também diminuiu o valor
do seu rendimento, do seu salário, né? Que a gente sabe que é verdadeiro, aconteceu muito disto, tá? Então, a renda da mãe diminuiu. Também é possível majorar o valor da pensão alimentícia. Poxa, agora eu não ganho nem... Eu ganhava 1.000, agora eu ganho 500. Eu vou precisar um pouquinho mais, senão não vou conseguir fazer os pagamentos necessários para o filho, tá? Vai pedir para majorar. Agora, quando os dois diminuírem, aí é fogo, né? É complicado. É duro, mas vamos lá. Mas o advogado não tem jeito, né? Ele tem que advogar para todos os lados, não tem muito jeito. Tanto para diminuir como para majorar. E se vai ter um para pedir para majorar, o outro vai ter que fazer a defesa. Se vai ter um pedido de diminuição, o outro vai ter que fazer a defesa também. Então vai ter que sempre ter um advogado, tá? Isso é importante. Agora, é claro, depende do valor da pensão, às vezes é assistência judiciária, né? Defensoria pública ou advogado conveniado com a OAB. Mas o advogado particular também acaba tendo mais serviço, né? Eu falo, tem que aproveitar, né? Saber como você vai divulgar o seu nome agora, principalmente agora nas mídias sociais. Veja, cuidado com o Tribunal de Ética também, né? Não é a vontade que você vai fazendo as divulgações aí, é conforme as questões de ética. Inclusive, acho que São Paulo, eu vi aí que tinha feito aí um guia, né? Um guia de mídia social para advogado, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ler, mas eu guardei ele para poder dar uma boa lida nisto. Mas hoje é a ferramenta do advogado, hoje não é mais a placa que tinha no escritório, né? Não é mais o cartão que você fica distribuindo, porque agora também não dá para ficar saindo muito, né? Mas são as redes sociais, né? As redes sociais. Bom, eu falo muito no meu curso de coaching mentor para advogados, e aí eu vou seguindo o código de ética, né? Direitinho, e ensino meus alunos a ter um pouquinho mais de aparência, né? De aparecimentos nas redes sociais, tá? Sempre com ética, né? E profissionalismo, certo? Então houve uma defasagem que é bem parecido com aquela do pai, né? Do devedor, desculpa, eu falo do pai que é o devedor. Eu fico ligando, o pai é o devedor, a mãe é credor. Não, o filho é credor, né? Não é isso não, tá? Não é isso não. Porque existe hoje também o inverso, a mãe que paga a pensão alimentícia, tá? E o pai que fica cuidando da criança sem trabalhar muitas vezes, tá? Então existe o inverso também. Mas sempre uma das partes vai ser o menor, tá? Representado por sua mãe ou representado por seu pai, tá? Não é a mãe, não é o pai. É o menor representado por sua mãe ou por seu pai. Então, se o pai é credor, se o pai é devedor, né? E vai propor uma ação para diminuir o valor da pensão alimentícia, quem é o réu? É o credor menor, representado por sua mãe, tá? E aqui, no caso da majoração, quem é o autor para majorar? É o credor, que é o menor, representado por sua mãe, por exemplo, que vai entrar com uma ação contra o pai para majorar, que é o devedor, tá? Então, uma defasagem entre o valor pensão alimentícia com os gastos necessários do alimentado, ou alimentando também, tá? Tanto faz, alimentado ou alimentando. Das duas formas estão corretas, tá? Então, o valor da pensão alimentícia é X e o valor dos gastos aumentaram, né? Então, vai ter que aumentar também aqui, tá? É bem parecido com esse aqui, né? Ó, aumento dos gastos do alimento justificado, tá? Equiparação, agora sim, equiparação do valor dos alimentos com os outros. Esse é bem interessante. Equiparação do valor dos alimentos com os outros filhos do devedor. Equiparação do valor dos alimentos com os outros filhos do devedor. Olha só, aqui é um estudo bem aprofundado, aqui não dá tempo para falar tudo aqui, né? Mas eu posso equiparar, pedir isonomia da pensão alimentícia de um filho fora do casamento, né? Por exemplo, filho dentro do casamento e o marido aqui traiu a mulher, teve filho fora do casamento, esse filho fora do casamento pediu pensão alimentícia e pediu para isonomia, equiparar. Pô, você paga tudo aqui para essa aqui do seu casamento, por que você não paga daqui também? E pede para equiparar, tá? Em primeira vista, cabe, porque aí é preciso da isonomia. Os filhos são iguais perante a lei, portanto ele tem que arcar do mesmo jeito, tá? Mas surgiu-se uma outra tese da proporcionalidade mesmo. Mas será que esta mãe aqui,
esta mãe, ela tem as mesmas condições da mãe aqui dentro do casamento, né? Pode ser que essa mãe não trabalhe, mas essa aqui trabalha e ganha mais. Pode ser que esta mãe, ela vive numa vida social muito financeiramente menor do que esta outra aqui. Se vai dar a vida de luxo aqui, fica desproporcional, muito desproporcional. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu tive um caso que o cliente teve um filho fora do casamento, e aí ele falou, pô, doutor, agora minha mulher já sabe mesmo, tal, me perdoou, tal, e eu gostaria de ver o que dá para fazer, mas eu não gostaria de prejudicar a minha filha, né, que é fora do casamento, eu gosto muito dela, eu quero que ela estude em escola particular ainda, tudo, né. Mas a mãe dela, né, tem 3 filhos, tem um comigo, né, com essa menina comigo, e mais 2 filhos com cada homem, um filho com cada homem, ou seja, com 3, né, 3 homens. E os outros 2 não pagam pensão, nada. Eu sei que o que eu pago para ela, ela sustenta todo mundo. Mas a minha filha estuda em escola particular, os outros 2 não. Então uma discrepância ali fica. Por que ela estuda e os outros não? É uma discrepância. Será que não dá para pedir a guarda para mim, né? Falei, é possível até pedir a guarda, né? E a questão da proporcionalidade, porque se ela vir pedir um aumento da pensão alimentícia para equiparar com os dele, não dá. Como que ele vai equiparar se ela aqui tem filho de outros 2 homens que na verdade nem ajudam, e aqui vai viver com uma princesa e os outros 2, que são irmãos unilaterais, e vivem na mesma casa? Uma discrepância fica. E essa proporcionalidade, como que fica, né? E essa isonomia onde essa vem. Mas ele falou para mim, pô, doutor, mas eu não quero tirar, né? Eu falei, cabe para diminuir? E tentar esta tese da proporcionalidade para diminuir? Cabe. Eu falei, mas daí ela tem que estudar na escola do Estado, né? Igual os outros. Doutor, aí não dá, né? Aí não... Isso que eu falei. Para ele, avisei, ele falou que não, então poderia pedir assim a guarda. Mas também é difícil, né? Porque a guarda é da mãe, né? É da mãe. Então tentou fazer esse um equilíbrio aí do valor da pensão alimentícia, não tão discrepante, né? Muito alto, mas também não tão baixo, né? Para ela ficar estudando na escola do Estado. Não, foi para a escola particular mesmo. Tá? É bem complexa essa situação, tá? Para poder estudar essa situação é bem complexa. Aí. Bom, vamos ver o procedimento rapidamente da ação revisional? Lembrando que na apostila tem tudo, hein? Tem tudo, tá? O procedimento da ação regional de alimentos, foro competente é o do menor, sempre é o do menor, tá? E do alimentando ou alimentada, né? Alimentando ou alimentador também, tá? Aquele está recebendo o valor da pensão alimentícia, tá? É igual a ação de alimentos, tá? Pela lei 5.578/68 é o procedimento. É o procedimento pela lei 5.478/68. Segue igual da ação de alimentos, tá? Petição inicial, propõe a petição inicial. Tutela de urgência para fixar o valor reduzido ou majorado em sede liminar. Eu peço sempre tutela de urgência, mas muitas vezes o juiz não concede essa tutela de urgência porque ele vai se utilizar de uma súmula do STJ, eu não me recordo agora se é 358 do STJ, dizendo o seguinte, que é somente possível liminar na exoneração de pensão alimentícia após a citação do réu, depois que vem a resposta dele para saber o que está acontecendo, tá? E normalmente os juízes despacham dessa forma. Mas lá fala exoneração, não fala revisional, tá? Então aqui é possível? Sim, é possível. Até na exoneração é possível. É que lá tem uma súmula, tá? Mencionando essa parte aí. Salvo engano, a súmula 358, salvo engano, é a súmula 358 do STJ, tá? Acho que sim. É isso mesmo. Estou anotando aqui, tá? Eu peguei na internet agora. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante o contraditório. Então, ele não quer dar liminar antes do contraditório de formar. É a súmula 358 do STJ mesmo, certo? Vamos lá, então, aqui. Aí, segue liminar. Se não conceder liminar, eu agravaria, tá? Agravaria também. Importante. Pode ser que o tribunal dê. Agora, se não deu, fica difícil reverter no STJ também, tá? Mas é bom pedir. Ministério Público, vai para o MP, se tiver menor, lógico, se houver interesse menor, vai concluso para o juiz pode ou não fixar o valor
da pensão reduzidos, né? Pode ou não fixar os alimentos reduzidos ou majorados em sede liminar? Pode ou não. Se não der, você pode agravar. Se der, legal. Mas o réu pode agravar também, tá? E depois ele já designa também, igual a ação de alimentos, ó, designa audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento. É tudo audiência una. Olha só, tem juiz que segue o CPC, mas o próprio artigo 693, parágrafo único do Código de Processo Civil, fala que alimentos segue lei especial, é a lei 5.478/68. Mas tem juiz que ele fixa audiência de mediação e conciliação. A audiência de mediação e conciliação segue o rito do 693 do CPC, que é rito comum no direito de família. Mas, na verdade, a exceção é as ações que versam sobre crianças e adolescentes e alimentos. Então, aqui não entraria, mas tem juiz que marca. Mas o certo é esse aqui que eu estou falando, mas eu estou contando para vocês que tem juiz que marca. Então, olha sempre o mandado de citação, que lá ele marca audiência de mediação e conciliação, portanto, ele não está seguindo a lei 5.478/68, ele está seguindo o 693 CPC, tá? Que aí ele vai designar uma audiência de mediação e conciliação e após a audiência de mediação e conciliação você oferta a contestação em 15 dias ainda, tá? Agora, se ele seguir a lei 5.478/68, significa que a contestação deverá ser ofertada no dia da audiência, Ou tem mandado de citação que o juiz coloca como observação, junte em 8 horas antes, junte em 2 horas antes, junte em 1 hora antes. Por quê? Porque é eletrônico, então ele já pede para você deixar lá depositado no ESAG, né, que é São Paulo, a plataforma da Justiça de São Paulo. Tá? Deixa lá depositado. Se não der acordo, você já fala, esse lei já está protocolizado aí na plataforma do ESAG, na plataforma do Tribunal de Justiça de São Paulo. Contestação será apresentada nesta audiência, a regra é essa, a não ser que ele mude para o 693 do CPC, que daí é 15 dias depois da audiência de mediação e conciliação, e normalmente é feita a instrução, debates que são 10 minutos cada um, tá? Instrução, oitiva de testemunhas, 3 testemunhas para cada lado no máximo, 3 testemunhas para cada lado no máximo, não é 3 para cada fato, é 3 para cada lado no máximo, tá? E também, depois eu vou fazer um curso só de audiência de direito de família, que é bem bacana, essa parte aí. Contestação será apresentada nesta audiência. Agora, a instrução que eu estava dizendo, né? Oitiva das partes, autor e réu, depois as 3 testemunhas de cada lado, se houver, né? Depois fazem os debates, que é as alegações finais, mas orais, pelo advogado do autor, pelo advogado do réu e o Ministério Público. 10 minutos cada um, tá? 10 minutos cada um. E o juiz sentencia. Normalmente, quando se faz os debates orais, o juiz sentencia no mesmo dia também. No entanto, tem juiz que converte em memoriais, que aí vai ser ofertado em 15 dias após a audiência, tá? Embargos, né? Cabe do julgamento da sentença que cabe embargos em 5 dias, declaração. Depois cabe apelação em 15 dias e outro embargos depois do acordo da apelação, cabe outro embargos em 5 dias, depois é recurso especial extraordinário, que são 15 dias aqui, certo? Lógico que a elaboração da peça não tem aqui, que é apenas uma aula, né, para nós aqui no YouTube, né, mas o modelo, tudo que a gente elaborou na aula, tá tudo lá, tá? Na aula não, desculpa, no kit, que é nas práticas das ações de alimentos, tem o kit completo, inclusive com ação revisional de alimentos, certo? Vamos falar de exoneração, estamos acabando agora, exoneração, já até estão bem apertados no horário, mas vamos lá. Exoneração de pensão alimentícia, exoneração de alimentos, aqui extingue os alimentos, você está pedindo para extinguir o valor da pensão alimentícia, então vamos ver quando que cabe a exoneração de pensão alimentícia, quando cabe aí a extinção, vamos dizer assim, dos alimentos, que não é simples, tá? Então, vamos lá, o cabimento, primeiramente, da exoneração. Aqui, ó. Primeiro cabimento, quando atingir a maioridade. Por quê? Com a maioridade? Porque com a maioridade extingue-se o poder familiar. Já não está mais sob o poder familiar do pai e da mãe este filho, né? Extinguiu o poder familiar. Então, mais pelo poder familiar. A maioridade, pelo Código Civil de 2002, ele foi diminuído para 18 anos de idade. Antes do Código Civil de 2002, no Código Civil de 16, eram 21 anos de idade. Hoje, 18 anos de idade. Então, realmente, 18 anos de idade
A pessoa ainda não tem uma independência financeira para conseguir sobreviver sem auxílio financeiro dos pais, tá? A gente sabe disso. Principalmente se estiver cursando uma faculdade. Então, neste caso, a jurisprudência entende que se o filho maior de 18 estiver cursando faculdade, ou seja, curso superior, até aos 24 anos de idade, a jurisprudência é majoritária em prorrogar até esses 24 anos de idade. Tá? Agora, 25 é possível? Sim, 25 é possível, porque vai terminar com 25. Agora, não vai começar com 25, né? Vai começar a faculdade com 25. Aí não, né? Aí não. Então, com 18 anos, o juiz vai observar, ele está fazendo alguma coisa? Não, não está fazendo nada. Não está nem estudando. Nada. É possível pedir a exoneração? É possível, porque se ele tem 18 anos de idade e não está nem estudando, o que ele está fazendo na vida dele? Pelo menos em trabalhar, né, para se sustentar. Tá? Então, é possível, sim, com a maioridade, pedir, com 18 anos, completou 18 anos, é possível pedir a exoneração da pensão alimentícia. É cabível. Claro que você vai ter que demonstrar as necessidades aí, tá? Você tem que demonstrar as justificativas e realmente que ele não está precisando. Ou seja, o réu vai ter que precisar que necessita para não terminar, tá? Então, assim, eu lembro uma vez também, os casos, né? Um dia eu vou fazer um curso só de casos concretos. Muitos casos, tá louco? Dava um livro. De vários volumes ainda. Então, a maioridade, ele veio e falou, doutor, ele veio já procurar na apelação, tá? Na apelação, já tinha transcorrido todo o processo. Doutor, eu estou aqui porque meu filho completou 18 anos e eu propus ação, né? Contratei um advogado, propus ação para ele, para exonerar, né? Ele completou 18 e já propus ação para exonerar, porque ele não está fazendo nada, pô, tá? Tem que trabalhar, né? E ele foi citado e aí ele fez a matrícula na faculdade, né? Porque hoje a faculdade aceita em abril, maio, qualquer mês ele aceita, né? Meio do mês, meio do ano, início do ano, qualquer horário, pode, a matrícula aqui, tá aberta, né? Então ele fez a matrícula na faculdade e juntou esta matrícula da faculdade na sua contestação, né? E aí já foi mais complicado, porque o juiz já olhou com os outros olhos, não sei o que lá. Eu sei que a sentença foi improcedente, perdi a ação. Só que agora, depois que sai a sentença, eu fiquei sabendo que meu filho nem pisou na faculdade, ele só foi fazer a matrícula e nunca mais foi para a faculdade. Olha só, deu golpe no pai, né? Falei, puxa, é fogo, né? Mas você deveria ter prestado atenção, né? Você deveria ter prestado atenção. A sentença não é de uma hora para outra, ele contestou, mostrou que ele fez a matrícula. Pô, a contestação não vai ser a sentença em um mês, provavelmente vai demorar mais, até audiência e tudo, né? Vai demorar mais, com certeza. Demorou pelo menos 6 meses para dar a sentença. E ele não observou isso. Por isso que é uma dica para vocês. Quando, principalmente, eu falo, sempre você faz, mas principalmente quando a contestação vem com a juntada de matrícula e você vê que essa matrícula existiu, né, próxima da contestação, a data, é porque ele fez só para a defesa. Tá? E aí o que você faz antes de juiz sentenciar? Não tem audiência de instrução? Quando o juiz pede para fazer audiência de instrução, antes da audiência de instrução, você pede diligências para o juiz. Ou até nos memoriais é possível. Depois da audiência, já passou a audiência. Tem os memoriais. Dentro dos memoriais, é possível você pedir uma diligência para o juiz. Excelência, eu gostaria que o senhor oficiasse a faculdade, né, onde meu filho se matriculou, para que eles forneçam toda a frequência dele, se ele frequentou ou não, as notas dele, para você poder saber como ele está indo. Né? E aí vem a surpresa, né, que não está estudando, ele nunca foi na faculdade, né, não tem frequência alguma. Aí não seria dessa forma a sentença, né? Aí a sentença seria procedente, não improcedente. Então tem que tomar cuidado com isso. Essa é a dica para vocês, valiosíssima, antes de, né? Isso quando você está pedindo exoneração, tá? Antes de realmente findar, é importante você fazer o pedido de ofício para o juiz que ele oficie a faculdade para mandar a frequência dele, né? E as notas também, que você quer ver as notas, tá?
Outro aqui, cabimento, casamento, ou união estável, ou concubinato. Claro, esse aqui é para ex-cônjuge e ex-companheiro, né? O ex-cônjuge tem a pensão alimentícia. Foi acordado uma pensão, seja no casamento ou na união estável. E ele casou de novo, está vivendo união estável. Cabe exoneração? Cabe exoneração. Se ele casou de novo, ele pode se sustentar, pô, né? Ou quem está casando com uma pessoa que sustenta, então, né? E união estável também. Só que união estável é mais complicado, porque existe união estável de fato. Casamento você comprova com um documento. União estável às vezes é de fato. Então eu entendo que o devedor da pensão alimentícia é parte legítima para propor uma ação de reconhecimento de solução não. É parte legítima para propor uma ação de reconhecimento de união estável do ex-companheiro ou da ex-companheira, se comprovar para finalidade de extinguir, exonerar a pensão alimentícia. Tá? Ou concubinato, que aqui na verdade é amante, é mais complicado ainda, né? Amante também teria a sua situação aí, vamos dizer assim, né? Se tiver amante, também perderia a pensão alimentícia, né? Porque se você tem amante, puxa, vai sustentar você ou amante, então, né? Mas é mais difícil porque é segredo, aqui, aquele negócio todo é mais difícil de se comprovar. União estável é possível. Tá? E outra indignidade, se você for indigno, né, da pensão alimentícia, por exemplo, esse eu conto sempre, é que não dá tempo para contar todo o caso, mas eu tive um caso bem interessante porque a ex-mulher é que traiu o meu cliente, a ex-mulher. Então, eu já atento com isso, eu entrei com um pedido de separação, naquela época era muito difícil, se existe ou não separação, uma confusão danada, se o juiz aceitaria ou não, e o juiz não queria aceitar, né? E eu fiz uma conversão, caso a excelência não entenda que seja separação, seja divórcio com culpa, para provar culpa da mulher, né? No divórcio, mas a gente sabe que divórcio, a maioria entende que não existe culpa, né? O instituto da culpa, então teria que ser separação mesmo, né? Mas eu falo no curso de separação e divórcio, falo tudo isso aí. E está em discussão hoje, né? Está em discussão hoje no STJ, ainda não julgaram ainda, está desde 2018, né? Não julgaram ainda a situação aí, se é constitucional ou inconstitucional, a mantença do Instituto da Separação, tá? Mas então, se o marido ou a mulher traiu, eu entendo que é ato indigno. Portanto, exonera-se a pensão alimentícia. Exonera. Então ela vai vir pedir uma pensão alta, fala, não, vem aqui. Eu entro com uma ação, eu entro com a contestação e reconvenção de exoneração. Você está pedindo alimentos, você que traiu, né? Então, além de corno, tem que pagar os alimentos? Aí não, né? Aí é demais, poxa, é demais, tá? Então, indignidade, eu entendo que seria também uma traição, tá? É claro que tem os casos do artigo 1814, tentativa de homicídio, homicídio ou calúnia contra o autor da herança, mas lá é sucessão. Mas é possível dar aqui também, né? Mais uma vez eu até perguntei para um desembargador, que era professor junto comigo, numa instituição, inclusive na ESA, foi na Escola Superior de Advocacia, ele falou, não, eu entendo que realmente a traição é um ato indigno, né? E ele entende que não precisa ser o que está elencado no 1814. Pode ser no geral, indignidade. Então, tem direito, ou mais uma coisa, tem rendimento para a sua subsistência. Ou seja, a ex-mulher ou o ex-marido que está recebendo a pensão alimentícia, ele passou a ter subsistência com seus rendimentos. Muitas vezes, na separação do casal, o casal é muito rico, com a separação, a ex-mulher, por exemplo, do Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon, você viu, ele separou da mulher dele e a mulher dele virou a mulher mais rica do mundo. Só por ter separado dele, ela ficou a mulher mais rica do mundo. Só por ter separado dele, com a partilha dos bens, né? Então ela precisa de pensão? Não, porque só o rendimento que ela vai ter, de bilhões que ela tem, né? Não precisa do valor da pensão. Então tem casais que fez fortuna. E uma vez divorciados, né? Silvio Santos se divorciar da mulher dele, a mulher dele não precisa pedir pensão, porque ela vai ter uma fortuna. Né? São casados na comunhão de bens, salvo engano, né? Ou comunhão parcial, comunhão de bens mesmo. É a separação total, né? Não é, dizem que até não separou por causa disso, por causa do regime de bens, né? Então passa a ter subsistência com o seu próprio rendimento, então não vai ter pensão, tá? Divórcio, é caso de exoneração de pensão alimentícia, tá? Divórcio, exonera, olha, esse também é uma fundamentação, uma argumentação fraca. Porque existem exceções, tá? Com o divórcio extingue o casamento e, consequentemente, extingue os alimentos, realmente.
Essa é a tese para extinguir o valor da pensão alimentícia com o divórcio. Com o divórcio extinguiu o casamento. Com a separação, não. Mas com o divórcio extinguiu. Portanto, exonera-se a pensão alimentícia. No entanto, existem algumas mulheres ainda que vivem, né, do ex-marido. Ou seja, se dedicou 50 anos a ele e agora ela não tem nada e divorciou. Então tem que ter uma pensão. Então é uma exceção, e vitalícia ainda. A regra é que não existe mais pensão vitalícia pelo STJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive tem enunciado que não tem uma pensão vitalícia para ex-cônjuge e ex-companheiro. No entanto, existem exceções? Lógico, né? Então essa que se dedicou 50 anos ao marido e nunca trabalhou mais, vivia sempre da renda dele, agora divorciou e, por exemplo, é casado na separação total, ficou sem nenhum patrimônio, é claro que ele tem que pagar uma pensão alimentícia para ela pro resto da vida, até ela casada de novo, né? Se ela casar de novo, ela perde. Ou união estável, ela perde, tá? Então, divórcio é uma argumentação, sim, que pode ser um cabimento para exonerar, no entanto, é fraco. Teria que ter mais coisas aqui, tá? Ex-cônjuge passou a ter rendimento para sua subsistência. Então, o ex-cônjuge agora passou a ter um rendimento para sua subsistência. Por exemplo, né, conseguiu uma herança, separou do marido, divorciou do marido, tinha uma pensão, agora o pai dela morreu, recebeu uma fortuna, pô, não vai precisar mais da pensão do marido. Né? Alimentos, veja bem, alimentos não é para guardar dinheiro, alimentos é para os alimentos, para a mantença da pessoa, para a sobrevivência da pessoa, subsistência da pessoa. Tá? Então, o ex-cônjuge passou a ter rendimento para a sua subsistência. Filhos maiores, esse aqui é importante, ó. Filhos maiores seriam os primeiros a pagar os alimentos aos pais necessitados. Por exemplo, eu lembro uma vez que uma ex-mulher ia pedir para o meu cliente, eu estava pedindo a exoneração da pensão alimentícia da ex-mulher, né? Tinha várias situações aqui em cima, né, que eu já expliquei, mas tinha essa também. Pô, os filhos todos formados, todos bem de vida. Não é do ex-marido que ela tem que pleitear agora, tem que pedir dos filhos, que é a linha reta dela. Ele já é divorciado dela. Já pagou uma pensão alimentícia durante 20 anos. E muito, inclusive. Né? Ela juntou até dinheiro, ficou bem de vida. Então ela tinha rendimento próprio, a gente pediu exoneração por causa disso, mais ainda porque a gente falou que os filhos são os primeiros a pagar, não o ex-marido ou ex-mulher. Tá? Essa foi a argumentação também aqui. A maioria entende que o rito da ação de exoneração de alimentos é ordinário ou comum. Né? Então tem alguns que entende que a exoneração vai seguir o rito do artigo 693 CPC, tá? 693 CPC. Essa súmula é importante, ó. 35, já tinha falado. Tava aqui, ó. A súmula 358 estava aqui, ó. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante o contraditório, ainda que nos próprios autos. Veja que é o cancelamento, não é revisional, mas alguns juízes acabam utilizando para revisional também a súmula 358. A súmula 621 do STJ, os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroage à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Olha só, então os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroage à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Eu gosto de pedir liminar, porque eu entendo o seguinte, se você pediu liminar, tutela antecipada, né, de urgência, o juiz conceder, a sentença retroage a data da concessão da liminar, e não da citação. Mas se você não pediu nada, retroage pelo menos a citação. Vai voltar tudo, tá? Volta tudo. Então está pagando R$1.000 de pensão alimentícia e majorou para R$2.000, volta, você está devendo tudo. Tá? Você está devendo tudo. O inverso não dá para compensar. Se você está pagando 2 e diminuiu para 1, aí não compensa. Os alimentos são incompensáveis. Então, por isso que eu entendo o seguinte, quando você entra com uma ação para diminuir o valor da pensão alimentícia, você deposita o que você entende que deve pagar, que você pode pagar, na verdade, que você pode pagar, se deposita, e vai só deixando aquela diferença. Agora, se ele te executar, às vezes você tem que pagar. Mas, muitas vezes o juiz concede eliminar, e aí você não precisa pagar, né? E não fica com essa encrenca lá na frente, ficar devendo bastante, tá? Ou não ter como compensar, desculpa, não tem como compensar, né? Você vai falar, excelência, dano irreparável, fiz reparação. Se eu pagar os 2.000 agora, eu vou tirar com juros, correção, tudo do banco, porque eu não tenho dinheiro para pagar.
né? Eu estou falando que eu perdi o emprego, então eu vou ter que pedir empréstimo, pagar com empréstimo, pagar agiota, tudo, né? E depois eu não consigo compensar, se diminuir lá na frente, daqui a um ano vai diminuir e vai voltar a retroagir, mas eu não tenho como compensar, incompensável, e aí, como que eu faço? Né? Vedada a compensação e repetibilidade. Então eu estou depositando quanto eu posso mesmo. Então eu quero que mantenha esse valor, a liminar, né? Para depositar esse valor, para não sofrer prejuízo lá na frente, certo? Aí nós temos aqui os enunciados juízes das várias famílias e associações do Estado de São Paulo, que é importante vocês lerem, tá? Tem bastante coisa importante de alimentos. E a elaboração da peça de exoneração de alimentos, que não é nesta aula, mas tem a peça no kit alimentos, né? Que vai ficar disponível aí para vocês, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez pela aula. Espero vocês num outro curso, numa outra oportunidade e na outra aula. Pessoal, obrigado e até lá, hein? Até a próxima. Valeu, um abraço.